Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje Dr. Adair Marques, médico homeopata e acupunturista, é uma palavra difícil, mas vocês entenderam, né? E membro da Associação Médica Santamariense. E o nosso assunto hoje com o Dr. Adair é saúde e espiritualidade. Dr. Adair, muito obrigado por ter aceito o nosso convite do Moacir e meu para participar do programa Palavra Espírita. E seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço, Jader, a oportunidade de estar aqui contigo, com vocês, para falar sobre um assunto que eu gosto muito e que é nosso compromisso como membro da Associação Médica Espírita do Brasil, do Rio Grande do Sul, e de Santa Maria, de divulgar esta relação que existe entre as doenças do corpo e os defeitos e as imperfeições da nossa alma. Muito bem. E vamos começar pelo princípio. Saúde. Doutor Adair, defina saúde material e saúde espiritual. Bom, tu sabe que no conceito moderno da Associação da Organização Mundial da Saúde, saúde é o bem-estar físico, mental, social do indivíduo. Hoje há uma tendência a colocar junto nesse conceito saúde com o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Alguns ainda querem colocar junto ecológico, que é a nossa integração com o meio ambiente. Portanto, a pessoa só está sadia mesmo quando todos esses aspectos estão bem. Saúde absoluta, dificilmente tu vai encontrar. A gente sempre tem alguma falha em algum desses aspectos. Hoje ninguém mais tem dúvida que o nosso lado espiritual é importantíssimo nas questões da saúde e nas questões da nossa doença. Perfeitamente. Agora, a capacidade, eu diria assim, a capacidade / possibilidade do espírito, que todos nós somos espíritos, só que espíritos encarnados, da capacidade do espírito adoecer o corpo físico. É muito interessante a tua pergunta, porque, na verdade, Jader, todas as doenças, como dizia o Eduard Bach, o criador do sistema floral, são consequências dos defeitos da alma. Portanto, é na alma que está a raiz, a base que determina o adoecimento do corpo. Então, eu faço minhas palavras do Bach, que é um médico inglês que na década de 30 criou o sistema dos florais de Bach. Ele dizia assim, Jader, todas, não eram algumas, todas as doenças são determinadas a partir dos defeitos da alma. Portanto, a raiz está lá. Defeitos, dizia o Bach, que a maioria de nós temos. Eu tenho, tu tem, vocês têm. Medos, saudades, ciúmes, preocupação, inveja, intolerância, mágoas, rancores, ódios. Bach enumerava assim 38 defeitos que a gente pode ter. E que a partir desses defeitos é que ocorre um desequilíbrio de ordem energética e a possibilidade de formação de doenças em alguns setores do nosso corpo. E iria mais longe.
Ele dizia assim: bastaria que nós conseguíssemos transformar ou modificar o defeito na virtude oposta positiva para que a doença tendesse a desaparecer como a neve derrete ao sol. Parece poesia as palavras do Bach, mas é a mais pura verdade. Quem trabalha nesta área sabe que quando nós mudamos a maneira de pensar do paciente, as suas atitudes frente ao mundo, frente às outras criaturas, nós mudamos o sentido de progressão da doença e ela tende realmente para melhor ou para cura. É a cura profunda, de ordem espiritual, muito mais profunda do que apenas a cura da doença já instalada a nível de corpo físico. Agora, doutor Adair, pela experiência que o senhor tem dentro da doutrina espírita, que o senhor é um estudioso dela, eu vou lhe fazer uma pergunta que, pegando um gancho disso que o senhor falou agora, e que não está nas perguntas que eu elaborei para fazer para o senhor. É possível, numa encarnação, o Bach enumerou 38 defeitos, digamos assim. É possível, numa encarnação, nós eliminarmos completamente, não é mais ou menos, não eliminarmos completamente um sequer defeito? Já nem falo 2, um desses aí. Tu sabe, é possível, eu acredito, que a gente consiga, ao longo de uma encarnação, e as nossas encarnações agora estão mais prolongadas. Há um tempo atrás, a gente durava 30, 40 anos e morria. Hoje nós podemos durar 70, 80, 90 anos. Portanto, nós temos um prazo muito extenso de vida encarnada, com a possibilidade de, veja bem, reconhecer os nossos defeitos e uma chance de muitos anos de corrigi-los. Então é possível que ao longo de uma encarnação a gente consiga, Jader, corrigir alguns dos nossos vários defeitos. Dificilmente corrigiríamos todos. Por isso é necessário, muitas vezes, uma série de encarnações para que a gente consiga, ao longo do tempo, corrigir todos os defeitos e não precisar mais retornar para cá, utilizando esse corpo como instrumento para corrigir os defeitos da alma. Porque, no fundo, é isso que interessa, que ao longo das nossas existências encarnadas, nós vamos lapidando, esculpindo a nossa alma como uma obra de arte, como dizia o Leon Denis. Esse é o nosso compromisso. No momento que nós conseguirmos corrigir todas as nossas falhas, vícios, defeitos, nós não temos mais nada para ser corrigido, a alma está pronta como uma obra de arte, nós não precisamos mais voltar a encarnar num mundo dessa natureza, como é o mundo agora, de segundo nível, o mundo de provas e expiações. De muito mais sofrimentos do que propriamente de alegrias. Até porque, tu sabe que a gente ainda adoece e ainda sofre, porque nós ainda temos muitos defeitos para serem corrigidos. E é exatamente por isso que nós, Jader, nascemos num planeta como este aqui. Um planeta de provas e expiações, onde as doenças ocorrem em grande quantidade. Mas elas não ocorrem por acaso. Ninguém adoece por acaso. E nada, absolutamente nada neste mundo acontece por acaso. Tudo tem um sentido pedagógico, de evolução e de aperfeiçoamento. Nada é castigo de Deus, não. Absolutamente nada. Não. Como o senhor falou, tudo tem um efeito pedagógico, ou seja, aprendermos com os problemas. Que na verdade, doutora Adair, os problemas são muito mais oportunidade do que verdadeiramente problemas. Exato. Como o Leon Denis, a doença não é um inimigo a ser ferozmente combatido. A doença é um professor. E ela existe como uma necessidade de correção de coisas que nós fizemos errado, e erramos lá atrás e hoje temos a oportunidade de corrigir isto. Doutor Adair, eu escrevi aqui, o corpo físico como reflexo do corpo astral. Em primeiro lugar, corpo físico, esse nosso corpo. Mas o que é corpo astral e o corpo físico como reflexo do corpo astral? Nós entendemos, dentro da visão da doutrina espírita, que nós somos um espírito que é absolutamente imaterial, divino,
imortal e que ocupa um corpo, que este instrumento aqui, que é um corpo material que é finito. Tá? Agora, para o espírito controlar o corpo, é preciso que haja entre eles um elemento intermediário que faz a ponte entre o espírito imaterial e o corpo, que é absolutamente imaterial. Esse elemento intermediário, Kardec, para simplificar, chamou de perispírito. Mas na visão oriental, por exemplo, esse perispírito é constituído por várias camadas. São os nossos corpos energéticos, duplo etéreo, corpo astral, corpo mental, corpo búdico e assim por diante. Tá? Então, o corpo astral representa, na verdade, o maior componente do perispírito. Por isso se fala mais em corpo astral. Mas o perispírito é a combinação desses vários níveis de corpos energéticos. Então, na verdade, o perispírito e o próprio corpo astral, que faz parte dele, funciona como uma espécie de modem, refreador da velocidade e da frequência. Então, o espírito tem uma frequência vibratória muito alta e o corpo tem uma frequência vibratória muito baixa. E o perispírito faz essa frenagem da frequência para poder fazer a comunicação. Em resumo, tudo aquilo que nós temos no nosso corpo, de virtudes, de defeitos, é um reflexo do que está na nossa alma, no nosso espírito, e que também está presente no nosso perispírito, que se forma a partir do próprio espírito. Eu vou aproveitar a didática da explicação do Dr. Adair para pedir que ele fale um pouquinho mais para aquelas pessoas que não são espíritas ou que estão, digamos, adentrando ao espiritismo, sobre, em rápidas palavras, o que é o perispírito. O perispírito é esse corpo fluídico, sim, material. Ele é feito de uma matéria diferente dessa, mas é uma matéria quintessenciada, como dizia o Kardec, né? Não é puramente energético, ele é material também, e que funciona como uma espécie de corpo do espírito. De tal forma que quando o corpo morre e o espírito se liberta, ele sai envolto nesse perispírito, que acompanha o espírito durante a sua existência fora do corpo, portanto no mundo espiritual, desencarnado. A única parte, né, desse corpo que desaparece junto é o duplo etéreo, que é a camada mais superficial, né, a mais material do perispírito. Essa fica e desaparece junto com o corpo, mas o corpo astral, esse continua no mundo espiritual. Então, todos os espíritos livres, fora da carne, estão envoltos nesse corpo material que é o perispírito. Um corpo material, porém, como o senhor disse, completamente diferente dessa sim, matéria. É uma matéria nossa, chamada quintessenciada porque ela obedece a outros padrões, não obedece aos padrões da física clássica, obedece aos padrões da física quântica. Ele é uma matéria muito fluídica, muito bem, quintessenciada, como dizia o Kardec. O tempo passa rápido, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar que o Dr. Adair vai responder logo no início do segundo bloco. E a pergunta é o seguinte: defeitos da alma que mais contribuem para as doenças do corpo. A gente volta em 2 minutinhos. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E no finalzinho do primeiro bloco, eu disse que iria deixar e deixei uma pergunta para o Dr. Adair responder logo no início do segundo bloco. E a pergunta que eu faço, eu repito, é: defeitos da alma que mais contribuem para as doenças do corpo? A tua pergunta, Jader, mereceria uma resposta muito extensa, mas eu vou resumir da seguinte forma. As doenças mais graves que nós podemos ter são como consequência de falhas nossas no cumprimento da lei do amor. Lembra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, frequentemente nós falhamos no cumprimento dessa lei, no amar ao próximo e no amar a nós mesmos. Então, por exemplo, quando nós temos atitudes incorretas com nós mesmos, vícios, né? Alimentação errada, descuidos, promiscuidade, tal, nós estamos falhando com o amor a nós mesmos. E por conta disso nós vamos acabar cavando doença lá adiante. E quando nós deixamos também de amar ao próximo, não exercitando o perdão, a tolerância, praticando a inveja, a agressão, a mágoa, o ódio, o rancor, isso é uma prova de desamor ao próximo. Isto cria uma falha muito grande energética no nosso perispírito. E isso terá que ser resgatado mais dia, menos dia, terá que ser corrigido. Então lembra, nós fomos criados, Jader, como espíritos simples e ignorantes, destinados à perfeição. Esse é o projeto divino para nós. Tá? Deus nos deu as diretrizes para chegar rapidamente lá. A bondade, a caridade, a compaixão, o perdão, o amor ao próximo e tal, é isso que nos arrasta para lá. Mas Ele nos deu também uma força extremamente poderosa, mas extremamente perigosa, o livre-arbítrio. E por conta do meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que quiser, mas terei que arcar com as consequências do meu ato. Portanto, se no uso do meu livre-arbítrio eu tomar atitudes contrárias a essas forças que me levam rapidamente à perfeição, eu gero um tipo de desequilíbrio energético que vai se refletir sobre o meu corpo, abrindo as portas para o adoecer. Esse desequilíbrio é a nível espiritual, a nível de perispírito, mas ele vai se refletir sobre o corpo. E hoje nós sabemos, graças ao estudo da medicina tradicional chinesa, que por sinal é muito antiga, tem mais de 5.000 anos, e os chineses já naquela época, vê como uma coisa antiga, diziam com a maior clareza que os nossos sentimentos errados, as nossas emoções, provocam desequilíbrio energético ao nível dos meridianos de acupuntura. E são eles os meridianos que levam a energia vital que sustenta o equilíbrio dos órgãos. Por exemplo, o medo debilita a energia de circulação no meridiano do rim. E, portanto, as pessoas cronicamente com medo acabam tendo os rins fragilizados e todos os órgãos que dependem da energia do rim. As pessoas com saudade, veja, tristes, melancólicas por saudade, têm a energia de sustentação do pulmão debilitada. Portanto, têm os pulmões frágeis e facilmente adoecem nesses pulmões energeticamente frágeis. E aí vai, por exemplo, a preocupação, que é um sentimento
comum das pessoas hoje Todos em dia. nós temos, né? Este debilita a energia vital de sustentação do estômago. É por isso que as pessoas tensas, nervosas, preocupadas, fazem com muita frequência gastrite, úlcera de estômago, úlcera do duodeno, porque eles têm esses órgãos fragilizados. Mas o que eu queria ter mostrado, falando nas mais importantes, é que hoje, nesse século XX, nessa abertura do terceiro milênio, a humanidade está passando pelo desenvolvimento do seu sentimento mais nobre, que é o amor. E a maioria de nós, Jader, está hoje aqui neste mundo encarnado, né, pagando um determinado custo por falhas que nós tivemos lá atrás no cumprimento da lei do amor. E como o amor é um sentimento relacionado com o quarto chakra, o chakra do coração, a maior parte da humanidade tem falhas energéticas nos órgãos do quarto chakra. Coração, grandes vasos, pulmões, né, e mamas e timo. Por isso que a maior parte da humanidade sofre de doenças nesses órgãos aqui. E são as doenças que mais matam. As doenças do coração, dos grandes vasos, do pulmão e do timo, que é um órgão de defesa, e a mama, né, que é um órgão que está ligado ao quarto chakra. Aliás, a mama não poderia estar localizada em outra região que não fosse no quarto chakra, que é o chakra do amor. Porque, veja, é o único órgão que nós temos que existe em função do outro. Não tem nenhuma função para a mulher, a não ser estética, mas a função dela é para levar afeto e levar alimento para outro. Então está localizado realmente no quarto chakra. O senhor fala em chakra, que é um linguajar chinês? Não, é oriental, oriental. Indiano também. Mas o chinês também usa isso. Mas chakras que André Luiz, na sua obra, chamava de centro de forças. Centros de energia, centros de força. E isso era uma outra denominação. Né? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, dentro da visão oriental, são 7 os chakras mais importantes. Né? Então, os 3 primeiros estão mais ligados à parte física, os 3 superiores mais ligados à nossa parte mental e espiritual, e o chakra do coração, que é o quarto, está na linha intermediária, né, entre os chakras mais físicos e os chakras mais espirituais. Doutora Adair, se o senhor quiser complementar o que eu vou dizer agora, por favor, complemente em 30 segundos, para nós passar adiante. O senhor falou em livre-arbítrio. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: se Deus permitir, na verdade Deus permite absolutamente tudo. Agora, fica por nossa conta, através do nosso livre-arbítrio, exercer ou não aquilo. As consequências serão somente nossas, de todos os nossos atos. Claro, olha, nós não temos que prestar contas a Deus. Nós prestamos contas à nossa consciência. Exatamente. Lembro? Está lá no Livro dos Espíritos a pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? Está escrito na consciência do homem. É a ela que nós temos que prestar conta. E é ela que nos cobra. E é por conta dela que a gente acaba adoecendo, sofrendo, como uma forma de resgatar as nossas falhas. Então a lei de Deus não está escrita em 2 tábuas de pedra, como as leis do Moisés. Está escrito na consciência do homem. E quanto mais consciência a gente tem, mais responsável a gente é. Exato. Lembra? A quem muito for dado, muito será cobrado. Então, se tu sabe que aqui está errado, a tua culpa é maior. Se tu não tem consciência, como as pessoas assim, os índios e ignorantes, antropófagos, para eles não tem consciência de que isso é uma coisa errada. Então, o crime para eles não é tão grave como se fosse para nós que temos consciência do que seria um absurdo. Agora, a doutrina espírita, o espiritismo, como terapia para as doenças do corpo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Se nós partirmos do princípio de que todas as doenças que se manifestam no corpo têm uma origem nas falhas do nosso espírito, né? Então a correção verdadeira de qualquer problema de ordem do corpo passa também
por uma correção a nível espiritual. Tá? Então, quando tu faz, por exemplo, exerce a fé, a oração, a meditação, né, tu está trabalhando esse teu lado espiritual e isso vai se refletir beneficamente sobre o nosso corpo, porque tudo começa lá. E é como dizia o Emmanuel, para nós, seres encarnados, e a maior parte dos meus colegas médicos, a saúde é o bem-estar do meu corpo físico. Mas a nível mais profundo, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Essa é a saúde mais profunda. E muitas vezes, para a gente atingir a verdadeira harmonia da alma, é preciso que o corpo sofra as suas mazelas. O corpo funciona, Jader, como uma espécie de mata-borrão que absorve as manchas e as falhas da nossa alma, cai no corpo e daqui ela se esvai. No momento que o corpo não aguenta mais e morre por conta disso, geralmente a alma ficou mais limpa. E é exatamente essa a causa profunda do nosso adoecer. Doutor Adair, vamos voltar a falar em doenças. DNA e corpo astral, perispírito, por exemplo, certo? A ciência já sabe, pela leitura do DNA, quais as prováveis doenças que aquele corpo poderá ter no futuro. Tá certo isso? Sim. Certo. E o perispírito? A ciência, quando unir espiritualidade e materialidade, hoje ela só é material, ela conseguirá detectar doenças que vêm gravada somente no corpo perispiritual e ainda não no DNA? Sim. A maior parte das doenças kármicas mais graves, aquelas consequências de nossos desmandos em vidas passadas, está impressa no código genético e quando nós nascemos com a grande probabilidade, porque isso é quântico, de ter aquela doença. Então esses genes, já nascemos com eles como consequência das necessidades que nós temos de ter aquele tipo de provação naquela encarnação. Ele não precisa obrigatoriamente se manifestar, porque vai depender de fatores epigenéticos, principalmente, como dizia André Luiz, as nossas atitudes. Então as minhas atitudes no bem, na caridade, no perdão, na tolerância, no amor, impede, como dizia o André Luiz, que determinados genes patológicos se manifestem na sua plenitude. Então, é como dizia o Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Os pecados foram as faltas que nós tivemos lá atrás. Por conta deles, nós nascemos com a predisposição genética a ter um determinado tipo de doença grave. Mas a minha atitude hoje, no bem, impede essa manifestação. Porque, no fundo, o que Deus quer não é o nosso sofrimento. O que Deus quer é que a gente melhore e atinja um estado de mais equilíbrio. Isso significa dizer que todas as futuras doenças que poderemos ter está no DNA ou tem alguma que não aparece no DNA, mas só está gravada no corpo astral? Tem. Eu tenho assim a esperança de que um dia, acho que não na minha encarnação, a ciência consiga, nessa combinação com a espiritualidade, construir um aparelho que seria como uma ressonância magnética, um perispiritograma. E aí eu faço um exame de perispiritograma no Jader e encontro lá já no perispírito as possíveis doenças que esse corpo poderia ter. Então está escrito lá que com 65 anos o Jader vai ter um câncer de próstata. Está escrito no perispírito. Ele não precisa se apavorar, porque aquilo lá é apenas uma probabilidade. Vai corrigir ao máximo as suas atitudes e tentar diminuir ao máximo o choque do corpo provocado pela materialização dessa doença que já está no perispírito. Realmente a doença está lá, né? E depois é que vai se manifestar no corpo. Nós ainda não temos condições de ver isso, porque nossos equipamentos não são capazes de ver o perispírito, porque eles se baseiam na física clássica. E o perispírito teria que ser baseado em aparelhos na física quântica. Nós não temos equipamentos dessa natureza ainda. Um dia teremos.
E quando é feita uma cirurgia espiritual, por exemplo, né, que você faz na casa espírita, que você fala no Tupiara, o que outros fazem, a entidade médica espiritual tira a doença do perispírito. E aí a materialização dela a nível de corpo, né, fica diminuída e ela tende a desaparecer a nível de corpo também. Se eu conseguir apagar a doença no perispírito, ela apaga também no nível do corpo, já que o corpo é sempre um reflexo do nosso perispírito. Eu vou pedir para o senhor repetir, até o senhor pode patentear se o senhor quiser, o nome desse aparelho que o senhor imagina que possa existir no futuro. Repita. Eu chamaria esse aparelho, não foi eu que criei o nome. Não foi o senhor. Perispiritograma. Tá? Faz uma Seria semelhante a um ecocardiograma, uma ressonância, uma ecografia, mas que faria então um mapa do perispírito. Videntes são capazes de olhar para uma pessoa e enxergar o perispírito. E aí poderiam ver as falhas que estão no perispírito e as possibilidades daquilo se materializar a nível de corpo. Perfeitamente. Então poderia dizer, olha, já está escrito ali, já está aparecendo no perispírito. Né? Então tem essa possibilidade da doença se manifestar. Perfeito. Então, encerramos aqui o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a presença do doutor Adair Marques, que veio a brilhantar sobremaneira o nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, porque é por eles que fazem esse programa existir, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume.